Pessoal, meu nome é Isabela, eu sou gestora de contas VIP aqui na Equioption e hoje a gente vai para mais um dos nossos webinars sobre as principais atualizações de mercado, tá? Inclusive, eu gostaria de fazer um desafio para vocês sobre quais ativos vocês acham que a gente vai estar conversando hoje. Quero ver se alguém adivinha, ok? Primeiramente, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, apenas algumas informações, tá? Se vocês tiverem Google Chrome, navegador do Google Chrome, melhor utilizar, que costuma funcionar melhor, tá? Também vocês vão receber o reprise do webinar dentro de 7 a 9 dias, caso vocês tenham se inscrito com o e-mail que está registrado na sua conta Equioption, tá? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Ó, ninguém aqui me falou ainda o que vocês acham que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Ok. Estão conseguindo ver minha tela também? Compartilhei com vocês agora. Vamos lá. Quem sabe o que é esse símbolozinho aqui? Pode ser. Marcelo. Ó, pessoal, hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre o JPY, tá? E também a Microsoft. Então, esses são os dois principais ativos que a gente vai focar hoje. E, obviamente, vamos estar conversando algumas questões adicionais, tá? Bom, antes de qualquer coisa, peço a gentileza de vocês lerem aqui o aviso de risco, tá? Como vocês já sabem, nós estamos falando de um investimento que envolve certo risco, então é importante ler, enfim, estar ciente disso, ok? Perfeito, tô vendo já, todo mundo já acertou. Vamos falar sim sobre o JPY, JPY, tá certo? E, pessoal, como de costume, conforme a gente for discutindo, enfim, eu for apresentando para vocês os números, enfim, conversando, vocês podem fazer as perguntas aqui no chat, tá? Que no final eu vou responder essas perguntinhas mais relevantes aí em relação à apresentação, tá certo? Bom, vamos direto ao assunto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a economia do Japão, tá? E vamos considerar, pessoal, por que o Japão está sendo digamos, o JPY está num momento bem interessante para a gente observar. Tá? O JPY é considerado um ativo seguro, tá? Mais seguro do que outras moedas, tá? Então, por exemplo, agora que tem toda essa questão de conflito e tudo mais, vocês provavelmente já viram que o dólar, o euro, o GBP, essas economias que estão mais envolvidas com essa questão de conflito, que estão pensando em colocar sanções, tirar sanção, enfim, importar, né, gás natural de outro país e assim por diante, elas estão um pouquinho mais abaladas, tá? A volatilidade está muito grande por causa dessa incerteza no mercado. E o que acontece? O JPY ele tem um papel importante justamente por ser considerado uma moeda mais estável, tá certo? Mas já vamos discutir mais a fundo nesse sentido. Primeiro, vamos ver um pouquinho desses números, tá? E ver o que essa economia do Japão está nos falando. Bom, a primeira informação que nós temos aqui é do PIB do Japão, tá? Que em 2021 foi de 5,2 trilhões. Nós também tivemos o PIB per capita, tá? De 42.500 de 2021, tá? Considerando o USD. Taxa de desemprego, informação muito importante, pessoal. Inclusive, vocês podem ver aqui que está com uma bolinha verde, que ela é uma taxa de desemprego muito pequena, tá? Então, 2,7% é uma taxa de desemprego pequena nesse sentido. E também tivemos uma taxa de crescimento do PIB de 1,4%, tá? Isso foi o resultado, digamos, do terceiro trimestre de 2021, comparado com o ano passado. Então, essas duas notícias, esses dois números estão aqui em verde, tá?
justamente porque são notícias, enfim, números considerados bons para o JPY, para a economia do Japão no geral, ok? E tivemos também uma inflação baixíssima, 0,5%. Né? A gente imagina quanto que está a inflação no Brasil hoje, se a gente for comparar, né? E temos essa inflação baixíssima aí no JPY, de 0,5%. Obviamente, né, pessoal, que os investidores, os grandes investidores, eles vão procurar uma economia, digamos, que esteja pagando, digamos, uma taxa de uma taxa um pouco mais alta, tá? Mas nesses momentos que existem conflitos, enfim, eles acabam migrando para moedas que são um pouco mais estáveis nesse sentido, ok? Bom, vamos entender um pouquinho quais são as expectativas futuras aí para o JPY, tá? O JPY enfraqueceu abaixo de 115,2 por dólar, tá? Visto que o Banco do Japão não mudará a política monetária antes que a inflação atinja a meta de 2%. Tá? Então, o que significa? A inflação está muito baixa agora, tá, pessoal? Para eles, por exemplo, aumentarem a taxa de juros. Então, vamos ver quando que vai atingir esses 2%, tá? Porque o Japão vem aí de um longo histórico de tentar que essa inflação suba, tá? E não é, digamos, não é uma tarefa fácil para a economia do Japão. Tá? Também tivemos aí, espera-se que o USD e o JPY ele seja negociado a 116, tá? No final do primeiro trimestre e a 117,44 em 12 meses, ok? Que é uma notícia que, digamos, nem positiva nem negativa. Também a economia do Japão ela se recuperou nos últimos 3 meses, tá, de 2021, à medida que as pessoas foram consumindo mais, enfim, comparado com uma queda que ocorreu nos casos de Covid-19. Tá? Então, também é uma notícia, está se recuperando ainda. Vamos ver, vai ter mais uma onda de, por exemplo, casos de Covid? Acalmou agora? A gente tem que ainda estar estudando nessas pequenas variações que podem ocorrer aí no dia a dia. Okay? Bom, vamos ver aqui essa tendência do índice do JPY, tá? Obviamente, não tem segredo, a gente vê aqui claramente uma tendência de queda, uma forte tendência de queda, ok? Isso considerando, né, fevereiro, aqui, fevereiro, né, de 2021 e considerando aqui início de 2022. Então, teve uma forte queda, tá? Olha só, aproximadamente 9,48%. O índice, né, que mede o JPY. Bom, vamos também aqui observar agora o que é esperado e o que já passou, né, o que aconteceu em 2021, o que é esperado em 2022 e também em 2023, tá? Obviamente, vamos começar aqui em 2021, o JPY, ele ficou atrás, né, das outras principais economias aqui, dessas outras 6 economias aqui. Agora, para 2022, aumentou, tá? Esse PIB, enfim, ele aumentou. A expectativa é de aumentar, mas ainda ele continua atrás de outras economias, tá? Como a Alemanha, o Canadá, Estados Unidos, enfim, economias um pouco maiores, tá? Então, ele ainda continua atrás aqui dessas outras economias. E olha só, para 2023, pessoal, um crescimento bem contido, tá? Ainda ficando atrás das outras 6 maiores economias, tá? Então, vamos ver se realmente vai acontecer isso, se essa questão de todo o conflito, o que isso vai acarretar para os Estados Unidos, o que isso vai acarretar para a União Europeia, para a gente conseguir, obviamente, ver. A gente nunca sabe, né, quando que determinada questão vai ocorrer. Por exemplo, se ocorrer eventualmente, né, uma guerra que envolvam mais países, né, além da Rússia e Ucrânia. Então, a gente tem que ir acompanhando as notícias, ver como que isso vai se desenvolvendo
para a gente também entender qual vai ser a visão desses grandes investidores aí que estão acompanhando o mercado diariamente, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso é a expectativa de 2022. O Japão ficou atrás de todo mundo. 2021, o Japão ficou atrás de todo mundo também. E 2023, a expectativa é que fique atrás de todos os outros 6 países aqui também, tá certo? Depois a gente vai ver isso ao vivo no gráfico. Vamos ver como que o JPY está se comportando nesse momento, para a gente ter uma ideia nesse sentido, tá? Bom, agora vamos fazer 2 comparações, tá? O que vocês conseguem observar nessa imagem, pessoal? O GBP JPY e o USD JPY, tá? USD JPY. Eles estão com um movimento muito similar, ok? Vocês conseguem verificar isso? Quero ver se vocês conseguem observar essa similaridade do movimento do USD e do GBP. Tá? Então, olha só. O JPY ele começou 2021 em torno de 139,90 versus o GBP, ok? E no começo de 2022 atingiu 156,85. O que isso significa? Significa que o GBP valorizou perante o JPY, tá? O JPY perdeu valor em relação à libra esterlina, ok? Como a gente pode ver, clara tendência de alta. O que a gente vê aqui no USD JPY também, tá? O JPY começou 2021 em torno de 113,80 versus o dólar, e no começo de 2022 atingiu 115,78. Ou seja, JPY perdeu valor perante o USD, ok? Enquanto o USD valorizou perante o JPY. Também vemos a mesma direção. Então, a gente pode ver que em ambos os casos aqui o JPY desvalorizou, tá certo? Grande perda também para o JPY nessa segunda gráfico. Bom, e aqui nós temos o relativo, né, o desempenho relativo de um mês. Então, basicamente, se a gente considerar aqui o dólar, tá, o JPY ele teve digamos, um desempenho negativo perante o dólar, tá? E olha só, gente, aqui o dólar australiano. Não é o nosso foco hoje, mas olha só o quanto, né, qual que foi o desempenho do AUD perante o USD nesse tempo. Então, bem considerável, tá? Enquanto o JPY aqui, o JPY, teve uma perda considerável também em relação ao dólar americano, tá? O euro também teve aqui bem sofrido essa porcentagem, tá? Esse desempenho negativo em relação ao dólar americano, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais quando a gente abrir o gráfico ao vivo. Tá? Bom, em relação ao JPY, vocês têm alguma dúvida específica? Por que ele está subindo? Por que ele está baixando? Enfim, podem comentar aqui no chat, tá? Que aí a gente eu vou estar respondendo na sequência, tá, pessoal? E agora a gente tem um pouquinho da Microsoft, tá? O que vocês acham que aconteceu com a Microsoft? Tá? A gente tem que observar 2 cenários, tá, gente? A gente tem que observar o cenário pré-conflito e o cenário pós-conflito, tá? Vocês vão ver aí uma diferença bem interessante, ok? Bom, mas vamos ver aqui um pouquinho sobre a Microsoft. Quem, né, acredito que todo mundo tenha conhecimento aí do que seja a Microsoft, tá, pessoal? Bom, vamos entender um pouquinho como que eles estão aí em números, tá? No dia 18 de janeiro, a Microsoft anunciou uma mega oferta no valor de 70 bilhões para comprar a Activision, ok? Está ainda em análise esse processo. Quem sabe o que é a Activision? Os gamers aí. Quem é que joga videogame aí?
Gente, isso, digamos que se realmente for aprovado, vai ser bem interessante, tá? Ainda está em análise, não sabemos, tá? Porém, a oferta está aí, tá? Microsoft tentando comprar aí a Activision. Tivemos também no dia 26 de janeiro, a JP Morgan definiu uma compra forte com um preço-alvo de 374. Tá? Quanto que está o preço hoje? Eu quero ver, pessoal, quem é que sabe, quem me diz aí o preço hoje da Microsoft. Por favor, comenta aqui no chat. Tá? Então, uma compra forte. Isso é JP Morgan falando, gente. JP Morgan é uma empresa super respeitada, enfim. Então, o que eles falam, né, os investidores ficam sempre de olho, ok? Depois alguém, por favor, me coloca aqui no chat qual que é o preço hoje aí dessa Microsoft, para a gente tá dando uma olhadinha. Também, aí no dia 4 de fevereiro, nós tivemos a Wells Fargo colocando a Microsoft entre as suas 25 principais ações. Olha só, o Carlos falou, né, tá $281 agora o preço da Microsoft. Então, olha só a meta aí do JP Morgan, 374, tá? Então, tem um espaço aí bem considerável, entre os 281 até os 374, tá? Então, vale a pena ficar de olho aí nessas ações, tá? Quem gosta de negociar médio, longo prazo, super interessante. E olha só, Wells Fargo, gente, também uma empresa super respeitada, colocou a Microsoft dentre as 25 principais ações, tá? Então, importante também estar acompanhando esse tipo de informação, tá certo? Bom, vamos ver um pouquinho também do desempenho, né? O que foi, o que era esperado, o que também o que foi o resultado real. Então, o que a gente pode ver? Tá? Olha só, a Microsoft, na verdade, ela tem um sistema um pouquinho diferente das outras empresas que são listadas na Bolsa, tá? Não é por trimestre, o trimestre deles é um pouquinho diferente, na verdade. Então, às vezes, lá setembro a dezembro, eles consideram trimestre 2, por exemplo. Então, é um pouquinho diferente, tá? Não se aprendam esses números aqui. Vamos olhar agora o desempenho, tá? Então, o que era esperado, ok? E o atingido. Então, novamente, superou as expectativas, tá? O que era esperado e o atingido. Superou as expectativas novamente. E assim por diante. Praticamente todas as estimativas aqui, todos os resultados reais, eles superaram a expectativa, tá? Ótimo sinal para Microsoft, tá? Vamos agora acompanhar. Se vocês verem esse trimestre aqui, ele está um pouquinho, aparentemente ele vai ser um pouco menor do que o prévio, mas vamos ver se eventualmente o resultado esperado vai ser maior, ok? E também a receita aí trimestral, tá, pessoal? Receita trimestral, o que já aconteceu, tá? Então, sempre aqui no verdinho, enfim. Claro que às vezes não mantendo uma contínua, né, tendência de alta, mas sempre né, mantendo aí, digamos, determinado padrão, tá certo? E aí, o que é esperado agora, né, do revenue, da receita, para os próximos trimestres, ok? Olha só, gente, em um ano, tá? Esse gráfico é de um ano praticamente. Em um ano, a Microsoft teve um ganho de 47,88%. Obviamente, a gente consegue ver isso aqui claramente nessa tendência, essa forte tendência de alta. E ainda, né, tem, digamos, espaço para crescer mais, de acordo, né, com o JP Morgan. Vamos ver se eventualmente vai estar atingindo aí essa expectativa da JP Morgan, ok? Obviamente, uma
forte tendência de alta, tá certo? Bom, aqui vamos ver um pouquinho, tá, de alguns suportes e resistências. Lembrando, pessoal, que esses suportes e resistências a gente pode depois traçar também para mostrar para vocês. Mas olha só, a gente está mostrando aqui 7 dias, ok? 7 dias, velas de 7 dias. E olha só, aqui a gente tem suportes fortes, tá? Presentes no valor de 200, 225 e 290, tá? Então, aqui nos 200. Olha só esse suporte aqui, pessoal. Aqui, tocou. Depois veio para 225. Tocou aqui, ó. Quanto tempo ficou nesse suporte? A gente está falando de velas de 7 dias, tá? Então, olha só quanto tempo que ficou nesse patamar aqui, tá certo? E 290, que também ela né, atingiu, ficou entre esse meio termo, né, aqui. Também teve, né, o valor mais alto de todos os tempos, o all times high, ok? E eventualmente, né, corrigiu aqui o preço, voltou na faixa aí dos 290. Então, aqui nós tivemos, né, como mencionei, o all times high, que é o valor máximo que atingiu né, em 2021, dia 22 de novembro de 2021, de 350, tá? Então, olha só, muito pertinho aqui do que é esperado o preço-alvo da JP Morgan, ok? Então, vamos ficar de olho, tá? Se realmente atingir... Gente, a JP Morgan é uma instituição muito respeitada, tá? Então, eles não estão jogando números aí aos ventos, né? Então, vale a pena ficar de olho se você gosta de fazer um tipo de negociação de médio a longo prazo, ok? Bom, e aí vocês vão me perguntar, ok, Isabela, como que eu posso usar essas informações para negociar? Tá? Isso a gente já está careca, né, de saber, a gente já está careca de saber, mas se você está começando agora, enfim, algumas questões que você pode utilizar para que possam te ajudar a entender essa movimentação de preço, tá? Então, obviamente, a gente tem a parte de análise técnica, então a gente pode negociar curto, longo, médio prazo, enfim, você pode utilizar com todo e qualquer tipo de ativo, tá? Vocês podem encontrar pontos de entrada e saída no mercado e consegue fazer essa análise muito mais rápida, né? Na análise técnica, você não tem que esperar, digamos, uma determinada notícia, um determinado evento, enfim, para que você tenha uma ideia melhor. Você pode simplesmente analisar o gráfico, ok? Então, a gente vai usar padrões de velas, suporte e resistência, Fibonacci e também indicadores, tá? Inclusive, quem aí é VIP, pessoal, quem aí do chat é VIP, tem acesso a um gestor de contas que pode te ensinar tudo isso com compartilhamento de tela, tá? Então, pessoal que é VIP, aproveita esse conhecimento do gestor VIP para ter essa sessão de treinamento, né? Dedicada a você somente, tá? Então, fiquem à vontade aí para solicitar chamada, callback para os seus gestores de conta, tá certo? E também análise fundamental, ok? O que envolve análise fundamental? Quem aí sabe me falar? Ó, já vou, pessoal, no final do webinar eu vou entrar nesse mérito aí, tá? Como que você pode se tornar VIP aqui na IQ, tá certo? Fábio, cliente VIP não tem custo nenhum, tá? Se ele tem um gestor de conta, ele pode utilizar esse conhecimento aí do gestor sem custo nenhum, tá certo? Mas vamos lá, depois eu volto aí para vocês dando mais detalhes nesse sentido, tá? Bom, análise fundamental, tá? Em pares de moedas. O que a gente vai observar? Macroeventos, que basicamente são taxas bancárias oficiais, índices de preços aos consumidores, fabricação, serviços, as folhas de pagamento não agrícola, né, os Estados Unidos, o famoso NFP. Então, vocês podem utilizar essas informações
ver quais são os resultados. Também, geralmente, essas notícias elas vêm acompanhadas, especialmente as taxas bancárias, tá? Elas vêm acompanhadas de um discurso do representante do Banco Central daquele determinado país. E nesse discurso, ele vai, com a maneira como ele for discursar, as intenções que ele falar que ele tenha para aquela determinada economia, para aquela determinada mudança, digamos, de taxa bancária, enfim, isso também os investidores acompanham bem de perto para entender se ele tem um discurso mais otimista ou mais pessimista, tá? Então é super importante acompanhar esse tipo de discurso, tá? Pessoal que fala inglês, eu acredito até que no próprio YouTube, porque geralmente essas lives elas são ao vivo via YouTube, quando tem um discurso aí do representante do Banco Central. Eu acredito que você pode até colocar legenda, tá? Pode fazer essa legenda. Então é super interessante estar acompanhando isso. Tá? E aí, as ações. Como que a gente pode utilizar a análise fundamental nas ações, tá? Acompanhando o EPS, tá? Earnings per share. Então, divulgação de receita, se essa empresa ela atingiu determinada preço-alvo, se não, se teve lucro, se teve prejuízo no trimestre, nesse sentido, tá? Comunicados de imprensa, questão geopolítica, gente. Agora tá bombando a questão geopolítica por causa do conflito, tá? Se vocês observarem algumas ações de empresas europeias, vocês vão ver que a maioria está numa forte tendência de queda, tá? Justamente porque, como vocês estão provavelmente devem estar vendo no jornal, enfim, na internet, várias empresas estão saindo, né, do mercado russo. Então, tem que, enfim, acompanhar essa questão geopolítica que tem muita influência nessas ações, né, nos preços de ações. Notícias em geral. E vocês podem também verificar outras ações que estão positivamente ou negativamente correlacionadas, tá? Em que sentido? Eu até dei esse exemplo da última vez, mas, por exemplo, se você está vendo que as ações da Apple estão numa tendência de alta, dá uma olhada também nas ações da Samsung, por exemplo, para ver se também está nessa tendência de alta. Elas são positivamente correlacionadas, tá? Elas, basicamente, você está falando de duas empresas que fazem um determinado produto, né, similar, ok? Então, tem que ficar de olho nesse sentido. E agora vamos ver um pouquinho disso tudo que a gente falou. Eu vou abrir aqui o gráfico, mostrar um pouquinho para vocês, por exemplo, onde que dá para colocar algumas linhas de suporte, resistência, entender determinados padrões, enfim, para vocês estarem acompanhando, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui pelos pares de moeda, tá? Olha só, pessoal. Num dos últimos webinars que teve, eu estava falando do euro JPY e olha só onde que eu tinha traçado aqui as minhas linhas de suporte e resistência, tá? Eu quis deixá-las aqui para vocês verem só o quão drástica, né, foi essa queda, enfim, essa queda, né, nesse período. Inclusive, deixa eu colocar para você somente aqui em um dia, que aí a gente consegue ver melhor. Ok? Olha só, de todas as linhas, enfim, que eu tinha, suportes e resistências que eu tinha traçado, olha só, gente, teve um período aqui que eu não fiquei de olho no gráfico, ok? Mas vamos ver mais agora a curto prazo. Vamos ver o que a gente pode estar traçando. Vamos entender primeiro, né, antes de tudo, colocar umas linhazinhas aqui. Olha só. Olha só essa tendência, uma forte tendência de baixa, ok? Só para vocês terem uma ideia, tá? Nós vamos colocar alguns suportes e resistências aqui para entender o que esse mercado está fazendo nesse momento, tá?
Aqui para mais quem gosta de negociar curto período, ok? Olha só. E temos um suporte. Deixa eu colocar a linha um pouquinho mais escura aqui para vocês conseguirem ver bem. E assim, gente, isso é a minha preferência pessoal, tá? Se vocês querem usar o pavio da vela, pode usar, não tem problema, tá? Isso vai de acordo com a preferência. Só é importante a gente perceber onde que estão esses suportes e resistências, tá? Deixa eu tirar aqui para a gente ver melhor esses suportes e resistências. Mas olha só, tá? Que ponto interessante. Tocou, tocou. Aqui foi um ponto bem testado, tá? Dando só uma olhadinha aqui no chat de vez em quando. Ok. Aqui a gente tem bem interessante, tá? Esses níveis de suporte e resistência. Dá para aproveitar várias negociações aqui. Um bom ponto. Olha só. Vamos ver o que vai acontecer com essa linhazinha, tá? Então, basicamente, a gente pode ver onde houve vários toques, né, nessa mesma região. Então, indica que pode ser uma região importante, uma região forte, tá, pessoal? Vocês podem estar colocando mais linhas, tá? Ó, aqui dá para pôr mais uma bem interessante. Ó, uma região bem interessante de estar acompanhando. E aí a gente fica acompanhando esse preço, né? Se ele vai romper determinado suporte, determinada resistência, se eventualmente vai voltar, né? Ele estava numa tendência forte aqui de baixa, vamos ver se ele vai ter essa continuidade, tá? Então, é uma questão de estar definindo aí, né, o tempo de vela de vocês, enfim, para estar traçando certinho esses suportes e resistências, tá? Então, olha só, vamos comparar um pouco aqui. A gente tem Euro JPY, vamos aqui para o GBP JPY, tá? Olha só, gente, praticamente, deixa eu tirar os indicadores aqui para ficar um pouco menos colorido. Ok? Só para vocês verem, tá? Olha a similaridade. Euro JPY, forte queda. Tá? GBP JPY, forte queda. Ok? Vocês podem. O par preferido de vocês, tá? Vocês podem usar aí o par preferido de vocês, enfim, e fazer esse tipo de análise, tá? Vamos ver agora o USD JPY. Vamos diminuir aqui um pouco o zoom. Olha só. O SDJPY também é que agora o dólar americano ele está bastante volátil, né, gente? Temos que acompanhar, nada no mercado, né? Está em constante mudança, né? Se não fosse assim, né, todo mundo seria milionário. Mas está em constante mudança. Mas olha só, tanto o euro como a libra estão na mesma tendência de queda, tá? Aqui até parece que no euro ele deu, né, nesses últimos minutinhos aqui ele tentou dar uma estabilizada. Vamos ver se eventualmente vai tá rompendo e tá subindo, tá, pessoal? Olha só, o USD JPY tá interessante, tá interessante. A gente também pode traçar aqui alguns suportes e resistências, tá? Um ponto interessante aqui. Aqui também a gente pode, já que essa vela está aqui dançando entre meio, dá para pôr uma linha aqui. Aqui também. Então, é uma questão de mais pessoal, tá, gente? Vocês, Isabela, vi que bateu aqui, aqui, aqui. Coloca ali uma linha de suporte e resistência, tá?
obviamente, pessoal, a gente está falando bem rapidamente sobre isso, porque nesse momento a gente não está falando de nenhum indicador específico, tá? Por isso que eu estou indo com suporte e resistência, que é o que a maioria, né, dos traders utilizam, suporte e resistência, e vai acompanhando aí as notícias de mercado, ok? Mas olha só para vocês terem uma ideia, tá? O euro, o GBP, eles estão nessa mesma tendência. O USD ele está um pouquinho diferente do euro e do GBP, ok? Então, vamos ficar de olho, né? Vamos ver agora como que vai reagir, né? É que agora também já está relativamente tarde, daqui a pouco o mercado fecha, então, às vezes, tem que esperar, ver um pouquinho mais de notícia. Enfim, agora está bem complicadinho de da gente, especialmente com dólar americano, tá? Especialmente com SD, da gente tentar fazer qualquer previsão, porque a gente está num momento tenso, né, de geopolítica, digamos, e temos que, infelizmente, esperar para ver como que o mercado vai estar reagindo a isso, tá? Vamos ver também um pouquinho aqui da ação, né, das ações da Microsoft, tá? O ponto aqui, né, da JP Morgan tá por aqui, ok? Mas olha só a tendência, teve aqui uma forte tendência de queda, tá? A gente está falando de velas de um dia, ok? Óbvio, né? Tem aqui alguns pullbacks, enfim, mas no geral ela está numa tendência de queda, tá? Também vou tirar aqui os indicadores só para a gente conseguir ver melhor sem tanto colorido, tá? Olha só, tá bem, o mercado tá bem né, estranho. Em que sentido? A gente tem que esperar e ver, tá? Ó, uma vela bem interessante aqui de recuperação, mas eventualmente, né, teve aí um pullback, ok? Aqui também, vamos traçar algumas linhas, tá? All-time high aqui. Colocar ponto interessante aqui, tá bem interessante. Pontos em que o preço tocou várias vezes, tá, pessoal? São pontos para se considerar, para pôr aí uma linha de suporte ou resistência. Ok? Tem muito da questão da psicologia de mercado, né, pessoal? Quando, né, um trader vê, nossa, olha só, subiu até esse ponto. Será que realmente as pessoas agora que essa ação está relativamente cara vão continuar comprando ou vão vender e lucrar, né? Se, por exemplo, a pessoa entrou nesse ponto aqui, esperou chegar aqui, né? E aí vende para fazer esse determinado lucro, tá certo? Então, é interessante estar observando essa questão da psicologia do mercado, tá? Que essas linhas de suporte e resistência, se você entende sobre essa questão de psicologia de mercado, suporte e resistência são pontos chaves, tá? Para ações, pares de moedas, enfim. Aqui a gente colocou já algumas linhas interessantes e vamos ver, né, como que o mercado vai se comportando nesse sentido. Aqui também dá para pôr alguma coisa. Ok. Olha só, pessoal, que bonito. Tá bonitinho aqui os nossos suportes e resistência. Vamos ver, né? Olha só, teve esse rompimento, vai recuperar isso? Tá um ponto interessante, tá? Tá um ponto interessante. Então, fiquem de olho, tá? Também busquem aí as notícias em relação a Microsoft, vale a pena. Se tem gestor VIP, pede treinamento, tá? O gestor VIP vai te auxiliar nesse sentido, ok? Bom, a princípio, pessoal, era isso, tá? Eu vou responder agora algumas perguntinhas, tá? Essas perguntas que eu vou responder agora, elas vão entrar
nas gravações, tá? E mais tarde, o que eu vou fazer? Depois que eu responder as perguntinhas ao vivo, a gente vai conversar um pouquinho, vou fazer conversar um pouco mais com você sobre outros assuntos, né? Outras perguntas que vocês tenham que não sejam necessariamente relacionadas, né, com o que a gente tratou hoje, ok? Então, deixa eu buscar aqui algumas perguntinhas, pessoal. Então, um momento. Eu vou tirar aqui. Vamos lá para algumas das perguntinhas que vocês têm. Só um pouquinho, tá? Que eu vou buscar aqui algumas perguntinhas. Olha só, o José fez a pergunta. Isabela, onde eu vejo os webinários anteriores, os webinars anteriores? Você, José, pode buscar lá no YouTube. Você digita IKEOption português, ok? Tem o nosso canal oficial lá no YouTube. Então, você pode ver todos os webinars anteriores, análise de mercado, tem gerenciamento de risco, negociando com suporte e resistência. Enfim, tem um monte lá no nosso canal oficial do YouTube, ok? Então, é só entrar no YouTube e digitar IKEOption português e vocês vão ter aí acesso aos webinars anteriores, tá? O Enoch perguntou, Isabela, qual o melhor horário para operar no JPY? Então, na verdade, não é que tem melhor horário, tá? Mas tem, por exemplo, o horário que ele está um pouco mais volátil. Então, como a gente está falando da Bolsa do Japão, provavelmente é na parte, por exemplo, de 4, 5 da manhã, provavelmente ele vai estar um pouquinho mais volátil para estar operando, tá? Os pares com JPY. Olha só, teve aqui uma pergunta de Bela Comida Caseira. Um e-mail, na verdade. Só pode fazer operações enquanto o mercado está aberto? Não, pessoal. Aqui na IKEOption a gente oferece o OTC, tá? Então, que é, digamos, ativo, né? Venda de balcão, basicamente. Ou seja, existe um ambiente que faz uma média de preços, enfim, e considera a quantidade de pessoas comprando e vendendo dentro daquele mercado, tá? Um mercado artificial. Quando o mercado está fechado, o mercado artificial está aberto. E aí vocês podem também tá negociando, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha interessante. Ok. Bom, a princípio, na parte de gravação, pessoal, a gente vai terminar aqui, tá? Agora eu vou responder algumas perguntas sem que fique gravado.